Hoje falando um pouquinho mais sobre a dermatologia estética. A beleza funcional é uma mistura de técnicas para a harmonização facial que visa conciliar harmonia, beleza e melhoria das funções do rosto. A melhor escolha é determinar quais áreas do rosto serão trabalhadas para fazer as projeções dos tratamentos utilizados para fazer então um embelezamento harmônico para a face. Beleza funcional ajuda, por exemplo, na mastigação e ainda melhora a leitura ao levantar as pálpebras. E para falar mais sobre esse assunto, está em linha conosco a médica dermatologista, doutora Isabela Leiva. Doutora Isabela, muito bom dia. Bom dia. Doutora, explica melhor aqui para a nossa audiência. Eu fiz uma introdução sobre esse procedimento, mas explica melhor, por favor, o que seria na prática a beleza funcional. Certo, Denise. Algumas funções, elas são elementares para a vida. Por exemplo, abrir e fechar os olhos, selar os lábios para mastigação. Para essas funções, o nosso corpo se adapta independente se eu tenho uma estrutura que favoreça ou não a realização dessa atividade, certo? A beleza funcional visa a realização de procedimentos que favoreçam essas atividades sem tanto esforço pela face. Nós conseguimos melhorar a maneira de selar os lábios com a projeção dos lábios e do mento, conseguimos melhorar a abertura ocular com a elevação dos supercílios, preenchimento em região temporal. Então, na verdade, é uma técnica que mescla a harmonização facial pelo embelezamento e, por consequência, melhora a realização da função de determinadas atividades. E através, então, de vários procedimentos para se chegar a essa técnica, a beleza funcional, doutora? Exatamente. Quando a gente pensa em harmonização facial, nós pensamos em associação de procedimentos. Com certeza, a partir dessas associações, nós obtemos os melhores resultados. Então, nós estamos falando de uso de toxina botulínica, de uso de preenchedores de ácido hialurônico, de uso de tecnologias como ultrassom, bioestimuladores de colágenos, todos feitos de maneira associada, na sequência determinada, primeiramente, junto com o paciente ou médico, para chegar no melhor resultado com o objetivo determinado pelos dois. Doutora, a sua área em especial, a dermatologia, consegue oferecer todos esses procedimentos, né, para se chegar, por exemplo, aqui à harmonização facial? É através da dermatologia? Envolve outros profissionais também? Como é que a gente pode apresentar, por exemplo, essa relação paciente com o profissional? Quando a gente pensa em harmonizar, em melhorar proporções e melhorar as funções, a gente precisa avaliar caso a caso. Os casos, a maioria dos casos conseguem ser resolvidos e apresentando uma melhora muito importante com técnicas minimamente invasivas, que nós conseguimos fazer no consultório médico sem intervenções cirúrgicas. Apenas em alguns casos, onde houver um envelhecimento mais acentuado ou uma deficiência estrutural mais exuberante, aí sim a gente indica uma avaliação com um cirurgião plástico. Doutora Isabela, e os riscos dessa técnica, desses procedimentos, a importância também de estar com profissionais certos, profissionais realmente conectados com o que é feito envolvendo esse paciente, porque a gente acompanha, infelizmente, né, tantos casos que levam realmente a um risco, inclusive, de vida, né, para esse paciente que às vezes submete a procedimentos como esse, doutora. Com certeza, Denise. É muito importante que os procedimentos sejam realizados quando realmente houver indicação, né? A beleza, existe toda uma ciência por trás da beleza e das técnicas de beleza. Então, hoje nós estamos acostumados a ver a banalização desses procedimentos, né? O surgimento de bizarrices, de estruturas que realmente não condizem, não fazem parte, não causam harmonia e que até estão na moda. Então, beleza não é uma questão de moda, Denise. É muito importante que o paciente tenha uma avaliação muito adequada do que é indicado para ele, que isso seja feito em um consultório médico, com todas as técnicas de antisepsia, asepsia, para garantir que os procedimentos tenham o mínimo de risco possível e um acompanhamento adequado também no pós, caso haja qualquer complicação, o médico é a pessoa adequada para resolver qualquer uma delas. Importantíssimo. Doutora Isabela, você falou que beleza não é uma questão de moda. O que é, então, beleza dessa forma de segurança máxima?
Existe todo um estudo, Denise, do que é legal a gente trabalhar em um rosto, né? A avaliação é muito individualizada. A gente está falando de proporções, nós estamos falando de graça, de harmonia, de forma, de definição e também de adequação de cada caso para a sua idade, para o momento que a pessoa está passando, né, da vida. Muitas vezes nós abordamos determinadas estruturas por melhor apenas de funcionalidade e, por consequência, isso traz um embelezamento, né? Então, é muito importante que exista bom senso, exista critérios, exista avaliação individualizada para ter sucesso realmente nos procedimentos. Doutora Isabela, e nessa questão idade, também tem restrições? Existe um limite mínimo e máximo para se submeter a procedimentos como esse, doutora? Limite máximo não existe. Quando a gente pensa em limite mínimo, nós estamos falando principalmente de técnicas que visam a prevenção, né? Técnicas preventivas. E é muito importante a gente diferenciar o que são os tratamentos preventivos dos tratamentos precoces. Então, é importante principalmente que o paciente passe da fase de adolescência e seja na fase adulta para definir realmente fazer qualquer tipo de procedimento. A não ser que ele tenha uma alteração anatômica que dificulte, que atrapalhe sua vida. Usando o tópico aqui da beleza funcional para ajudar na mastigação e melhorar também, por exemplo, aqui a leitura, né? Ao levantar as pálpebras, por exemplo, doutora, como é que é feito esse procedimento? Voltado aqui nesse olhar especial para a mastigação e também aqui para auxiliar, para melhorar o momento da leitura desse paciente. Certo. É importante a gente entender que o envelhecimento, no processo de envelhecimento acontece um consumo estrutural, tanto de estruturas ósseas, quanto musculares, quanto dos coxins de gordura. Essas são as estruturas que dão realmente sustentação para a face. Então, no processo de envelhecimento, nós temos o consumo dessas estruturas associado a uma perda de colágeno da pele. Isso faz com que ocorra realmente uma sobra de pele. Por isso é importante entender que o colágeno sozinho não é capaz de devolver a jovialidade. É preciso que a gente reposicione essas estruturas de sustentação. Falando em relação à região dos olhos, nós temos um consumo das estruturas ósseas da têmpora, do crânio, da órbita, dos coxins de gordura que estão ali envolvendo o globo ocular. Com os preenchedores de ácido hialurônico, nós conseguimos mimetizar esses tecidos ósseos e gordurosos e reposicionar essas estruturas. Então, nós conseguimos sustentar ali toda a região dos supercílios com preenchedor, reposicionar a região ali da olheirinha com preenchedores, e isso favorece uma abertura ocular. É como se a gente puxasse ali as pálpebras, a pálpebra para cima. E aí a pele que sobra fica muito diminuída, né, em relação ao que existia anteriormente. E por isso favorece a abertura ocular. Quando nós falamos de selamento da boca, quando a gente faz uma projeção de mento, que é o queixo, e de lábio, as pessoas que têm uma dificuldade de fechar os lábios, que respiram principalmente pela boca, têm essa função muito melhorada. Então isso favorece até o sono, porque as pessoas conseguem selar melhor o lábio, fechar melhor a boca. Isso ajuda na mastigação, isso ajuda também, por consequência, no embelezamento. Então são técnicas que visam melhorar essas funções, que são funções essenciais e, por consequência, embelezam e rejuvenescem. E embelezamento e rejuvenescimento passam aqui por esse produto, ou no caso, por essa indicação que é a bola da vez, o ácido hialurônico, né, doutora? Como ele é bem aceito, comentado e indicado para homens e mulheres. É por conta da sua segurança também, viu, Denise? O preenchedor de ácido hialurônico é um preenchedor absorvível, então não é um preenchedor permanente. Isso é muito importante, porque em algum momento, né, talvez seja necessário ou até por gosto que a pessoa não queira mais manter os preenchedores. Então, existe essa possibilidade de removê-los utilizando uma enzima. E, além disso, a segurança de quando a gente tem algum tipo de complicação, por exemplo, uma injeção intravascular do preenchedor. Isso pode trazer complicações gravíssimas, evoluindo com necrose.
com essa possibilidade de remover o preenchedor, nós temos uma segurança muito grande em comparação com preenchedores permanentes que são removidos apenas com cirurgia. É por isso que ele ficou tão popular e tão difundido e tão utilizado ultimamente. Doutora, e o ácido hialurônico, no primeiro momento, é um ativo produzido naturalmente pelo nosso corpo, mas com o passar do tempo a gente vai perdendo, né? Essa produção vai diminuindo. Exatamente. Então, por ser uma substância endógena que nosso próprio corpo produz, as chances de uma complicação alérgica, por exemplo, são muito diminuídas, né? Isso também é um fator que aumenta a segurança desses preenchedores. A mulher continua sendo a cliente número 1, a principal cliente, por exemplo, dos consultórios, quando se fala em beleza funcional. Os homens já estão indo mais ao encontro e estão ali para a páreo com as mulheres. Como é que a gente pode também colocar nesse momento o público mais indicado ou o público que mais procura, na verdade, a beleza funcional, doutora? A procura é maior, sim, pelas mulheres, continua sendo maior, mas o que nós observamos é que teve um aumento muito importante dos homens no consultório, né? Existe um preconceito e um medo muito grande por conta das coisas que nós temos visto ultimamente, as bizarrices, né? Então isso gera um receio nos homens também de procurar o consultório. O que a gente vê muito são as mulheres que levam os maridos e depois eles viram clientes, sabe, Denise? Mas realmente a procura dos homens nos consultórios nos últimos tempos tem aumentado muito. A harmonização facial, doutora, que muitas vezes acaba modificando totalmente a pessoa depois que faz um procedimento como esse. Ela consegue ser refeita, ela consegue voltar com essa harmonização facial e de repente tentar corrigir aqueles erros que acabaram sendo registrados diante desse procedimento? É possível, sim, tratar complicações estéticas, digamos assim, né, que são quando os efeitos estéticos são indesejados, justamente por essa possibilidade de remoção dos preenchedores, né? Então, a gente acaba tendo um dia a dia com essa frequência de acontecimentos de tratar esses efeitos adversos estéticos, no caso, né? São essas complicações inestéticas, digamos assim. É possível, sim, reverter e refazer posteriormente esses preenchedores de uma maneira mais natural e mais adequada. Alguns ouvintes aqui estão lembrando do cantor Lucas Luco, nessa associação com a harmonização facial, e as ouvintes colocando que preferiam o Lucas Luco antes de fazer esse procedimento, porque realmente teve uma transformação muito grande, uma transformação que não ficou bem para o olhar das nossas ouvintes aqui que estão fazendo essa relação agora. Certo. É exatamente isso, né? Ele fez um procedimento utilizando uma grande quantidade de ml de preenchedor e depois ele removeu parte dessa aplicação utilizando aí essa possibilidade de uma enzima que dissolve o preenchedor instantaneamente. Mas é importante lembrar que nós só devemos lançar mão desse mecanismo, dessa ferramenta em casos individualizados e em último caso mesmo. Por isso é importante que todo o processo de harmonização seja feito paulatinamente, aos poucos. É melhor a gente caminhar aos poucos do que precisar remover, né? É um processo inflamatório no rosto do paciente, é um processo doloroso, é um processo de transformação. Então é importante que ele seja feito aos poucos, né? Todo o processo de harmonização para que a gente evite essas complicações inestéticas e essa necessidade de remover os preenchedores. Tá certo. Doutora Isabela, muito obrigada por estar conosco hoje aqui, trazendo um pouquinho mais sobre esse dia a dia de vocês, no que diz respeito também, né? Esse cuidado e essa técnica, a beleza funcional, que passa por vários procedimentos. Obrigada, um bom dia. Muito obrigada, bom dia. Doutora Isabela Leiva, que é médica dermatologista, e colocando um pouquinho mais, né, sobre a beleza funcional, essa mistura de técnicas para harmonização facial que visa conciliar harmonia, beleza e também melhorar as funções do nosso rosto. E como ela mesmo colocou aqui nessa conversa na Rádio CBN, beleza não é uma questão de moda. Atentar para essa frase. Beleza não é uma questão de moda, é mais do que isso. Realmente é cuidar com seriedade das escolhas feitas e mais também do que isso, procurar profissionais capacitados para realizar qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de técnica envolvendo o nosso corpo. É questão de saúde.